Diga isso. Existe vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode aplaudir bem forte a Ele. Você pode ficar de pé. Você que sentou, fica de pé rapidinho. Queridos, com muita alegria, quero apresentar a vocês aqui Carioca. Dá um sorriso aí, né? Carioca fica feliz quando vê outro. Hã? Não tem carioca aqui hoje, não? Tem? Ó, tá sozinho não, irmã? Esse aqui é meu amigo de longas datas, pastor Ismaí Filho, homem de Deus, pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, um homem que gosta de desafios. E ele estava aqui em Brasília, pregando aí pelos 4 cantos dessa terra. E quando eu vi no Instagram que ele estava aqui do lado, eu falei, você vai na tarde do milagre. Porque nenhum profeta que passa na cidade, no Distrito Federal, passa direto. Tem que passar na DAC, tomar benção, pastor Marcelo, depois voltar para o Rio de Janeiro. Amém? Então quero que você receba com muito carinho, aplaudindo a Jesus pela vida do pastor Ismaí Filho. Meus irmãos, a paz de Cristo. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, abra comigo, abre o seu celular. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos, capítulo 27. Nós iremos meditar a partir do verso de número 10, verso de número 10 e verso de número 11, somente esses 2 versículos. Enquanto você procura, eu quero celebrar ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de poder estar com vocês, adorando ao Senhor Jesus aqui nessa tarde. Minha oração é que Deus visite a tua vida de forma sobrenatural. Que Deus estabeleça sobre a sua casa, sobre a sua família, um tempo extraordinário de favor e graça da parte do Senhor. Quero celebrar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Marcelo. Obrigado pelo carinho de poder me receber em sua igreja. Ao querido amigo Vando, pastor Vando, já é, como bem disse, é um pastor amigo de muitos anos. Eu era magro quando eu conheci o pastor Vando, então, sangue de Jesus tem poder. Eu estou lutando para ver se o que eu ganhei, eu passo para o Vando, só Jesus de Nazaré. Pastor Vando, que é um amigo, um querido, que Deus em Cristo continue o abençoando em tudo. Rever aqui pastor Claudenilson, querido também de muitos anos, Deus seja louvado. Como o pastor Vando disse, eu vim para cumprir alguns compromissos e ele me ligou, pastor, vem aqui na tarde. Eu falei, é mistério, então vamos, e aqui estamos. Daqui a pouco eu tenho um outro compromisso, mas eu quero entregar o que Deus, ou melhor, continuar no que Deus já começou falando aqui nessa manhã, nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor, a tradução que eu possuo é Atos 27, versículo 10 e 11, diz: dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também para a nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Dizia, você pode dizer graças a Deus? Tome o seu assento. Sei que pode dar glória. Eu falei com a esposa e que estaria aqui, e ela mandou um abraço a todas as irmãs. Aos irmãos ela só mandou a paz. Deixa que o abraço eu dou. Glória a Deus. Costumo dizer que pregador feito em casar com mulher bonita para os filhos nascerem mais ou menos. Jesus caprichou, gente. Jesus me deu a Kelly. A Kelly é uma bênção. Ela não pôde estar comigo, mas em uma outra oportunidade, aqui estaremos para celebrar ao nome do Senhor. Queridos, para que a gente possa adentrar no texto, Atos capítulo 27 é uma continuação, uma sequência do capítulo 22, quando o apóstolo Paulo decide voltar para Jerusalém, mesmo contra a vontade dos seus amigos, onde ele vai ser preso e sentenciado. Como cidadão romano, ele apela à corte, a César, pois o povo queria matá-lo, e como cidadão romano, ele é obrigado a ser levado para Roma. Quando Paulo chega no navio que vai a Roma, eles param em uma cidade que era para passar o inverno. Porém, o capitão do barco ignora o aviso do apóstolo Paulo e dá prosseguimento à viagem. Isso aqui me chama a atenção porque o pastor começou falando aqui sobre decisões, e final de ano
nós vamos chegando a dezembro, e a gente começa a fazer algumas reavaliações dos saldos, se foram positivos, o que foi negativo, o que deu certo, o que não deu certo. E nós precisamos compreender ou ter clareza que nós somos frutos das decisões que nós tomamos. Esse capitão, ele tem a oportunidade de tomar algumas decisões e não toma. E aí, se eu pudesse colocar um tema para a mensagem, eu não sou muito disso, mas eu percebi, lendo esse texto, que decisões precipitadas geram tragédias no percurso. Decisões precipitadas geram tragédias no percurso. E aí você vai perceber por que gerou tragédia no percurso. Esse camarada tem que chegar junto com os outros tripulantes da navegação, da embarcação, até Roma, só que eles vão costeando a costa, achando que dava para fazer. E aí, preste bem atenção, porque pior do que não ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz de Deus e ignorá-la. Tem gente que erra porque não ouviu a voz de Deus, tem gente que é do ímpeto, tem gente que é do impulso. Você orou? Nem orei, só fiz. E é um erro. Só que pior do que não consultar ao Senhor para tomar suas decisões, é ouvir a direção que Deus está dando e desobedecê-la. Então, pior do que não ouvir, é ouvir e desobedecer. Você pode falar isso para alguém? Pior do que não ouvir, é ouvir e não praticar. Tem gente que erra por não ouvir, mas tem gente que erra mesmo ouvindo. E o que Deus está dizendo para nós aqui nessa tarde é: quer viver coisa sobrenatural? Aprenda a ouvir a direção que eu estou te dando. Paulo chega para o capitão e fala: é melhor a gente invernar aqui, passar o inverno aqui. Só que a cidade não era das melhores. Não precisa não. Eu não sei pregar com fundo não, eu me distraio. Aqui ó, para você ver. O que acontece? Paulo fala: é melhor a gente parar. Só que o comandante do barco, ele vai dar mais ouvido ao piloto e ao capitão da embarcação. Por quê? Porque nós sempre daremos mais ouvido, mais crédito, nós acreditaremos em quem a gente mais ouve. Como é que é, pastor? Você vai dar mais crédito para quem você passa mais tempo ouvindo. A pergunta que não quer calar nessa tarde: 2024, quem você mais ouviu? Porque o que vai mudar a sua vida não é o que você ouve, mas é o que você pratica. E aí preste bem atenção, porque a quem a gente mais dá ouvido tem mais da autonomia e autoridade sobre a nossa vida. E aí Deus te trouxe aqui na tarde desse dia para dizer: até quando você vai ser refém do que andam falando ao seu respeito? Pastor, o senhor não sabe, mas a culpa é do presidente. Pastor, o dólar chegou a R$100. Pastor, está a crise. Pastor, está isso. Quem você anda ouvindo? Porque desde quando Deus depende de governo para abençoar o seu povo? Ei, você não lembra que é nos piores momentos da história que Deus decide se manifestar para quem é escolhido? Quem decidiu ouvir a voz de Deus não fica perdido nem embaraçado. Eu vim dizer para quem tem boca para dar aleluia aqui nessa tarde que 2025 não será de tragédia, porque você vai começar a mudar. Algumas pessoas que você tem ouvido. Tem gente que passa mais tempo ouvindo coach, que passa ouvindo mais tempo os gurus da internet, está dizendo: ei, por que você não passa ouvindo a minha voz? Tem gente que está tomando decisão que não era para tomar, porque decidiu ouvir quem é contrário àquilo que Deus falou que era para fazer. O camarada tem um apóstolo Paulo no barco, e Paulo está dizendo: fica aqui, vamos ficar aqui, vamos passar o inverno aqui. Ele: não, aqui não dá para ficar, aqui é desconfortável, aqui não é o melhor lugar. E aí você precisa compreender que haverá momentos na nossa vida que o cenário não é o mais confortável, mas é o melhor lugar para nós estarmos. Como é que é, pastor? Tem momentos da vida que o cenário não é o melhor, que o trabalho não é o melhor, que a casa não é a melhor, que o carro não é o melhor, mas é o melhor lugar para você estar. Como é que é, pastor? Ficar na caverna de Adulão é ruim? Claro que é. Mas o que é melhor?
está em um lugar desconfortável ou está morto com a cabeça na mesa do rei? Você não sabe, mas tem coisas que Deus está permitindo você vivenciar. Ele dizendo, estou cuidando de você. Você não sabe, mas se eu te apresento agora, tu morre. Você lembra quando Joquebede dá a luz a Moisés? Durante 3 meses tem que guardá-lo escondido. Por quê? É melhor escondido, trancafiado. Minha filha Luísa, a Maria Luísa fez 2 aninhos agora. E a minha filha, quando nasceu, gente, sangue de Jesus tem poder. A única hora que ela não estava chorando é quando ela estava dormindo, e era pouco. Ela só chorava. E eu falava, sangue de Jesus tem poder. Vou dar uma volta com essa menina. Já pensou ficar trancado e não poder sair? Mas aí é melhor o Moisés preso dentro de casa, com vida, do que do lado de fora correndo risco de vida. Pergunta para a família. Gente, Noé constrói a arca. Durante um ano inteirinho, Noé ficou trancado com as suas noras, seus filhos, suas esposas. Pergunta para as noras de Noé se era bom ficar na arca junto com a sogra um ano inteirinho. Só trabalho, e alguém vai dizer que para todos não morrerem lá intoxicados, cada um tinha que trabalhar cerca de 16 horas ininterruptas. E além de trabalhar sem parar, quando parasse, está lá a sogra. Existem momentos que o local não é confortável, mas é o melhor lugar para você estar. Para de querer sair do ambiente que Deus te colocou. Existem ambientes que Deus diz, eu que te coloquei aqui, por que você está querendo sair? Para de achar que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que você quer que Ele faça. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Tem horas que Deus nos coloca em algumas situações que a gente não entende, mas Ele está dizendo, eu moro no futuro. O que eu estou fazendo agora você não sabe, mas depois tu entenderá. Deus sempre vai se manifestar para os seus. A questão é, como você está disposto a se mover? Por quê, pastor? Pastor, mas ficar aqui é muito mais favorável, pastor. Esse lugar aqui, Paulo, aqui não é confortável. Olha aqui, Paulo, olha esse vento. Por quê? Eu vou falar, para que a gente vai ficar aqui? Olha o tempo como é que está. Está uma brisa suave. A gente vai costeando a terra. E a gente vai chegar no lugar que dá para a gente passar o inverno onde a gente deseja. Só que aí você precisa compreender que entre o que é favorável e a voz de Deus, eu prefiro ficar com a voz de Deus. Por quê, pastor? Porque nem tudo que parece é, gente. E aí a gente tem a tendência de chamar de bênção aquilo que Deus já falou que é maldição. E aí não dá para a gente negociar. Deus não quebra princípios. Não, pastor, mas eu estou envolvido sentimentalmente. Deus está dizendo, está quebrando princípios. Pastor, mas eu estou envolvido emocionalmente, pastor. E Deus está dizendo, aprenda que nem tudo que parece de fato é. Eles estão costeando a terra. Estão indo, beirando, e olha que vento maravilhoso, olha que brisa suave, estão recorteando. Só que no meio do caminho, dá um pé de vento chamado Euraquilão. Repita comigo, Euraquilão. Fala mais forte, Euraquilão. Euraquilão é uma junção de 2 palavras gregas e latinas que significa vento de todos os lados. Se vento de um lado só já é prova, imagina vento de todos os lados. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que eu sair da direção que Deus me colocou, as consequências sempre vão chegar. E aí não dá para a gente colocar na conta do diabo aquilo que Deus falou que não era para a gente fazer, e a gente decidiu fazer. Pastor, 2024 está sendo um ano muito difícil. O que Deus falou para você fazer em 2023?
A pergunta que não quer calar: vai repetir tudo de novo ou está disposto a mudar, dizendo para Deus: Deus, eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu quero que o Senhor governe os meus passos, eu não vou dar um passo sem a tua direção, eu só me movo na direção que o Senhor está me conduzindo. Será que tem alguém que pode dizer graças a Deus? E aí presta atenção, porque o Heráclito chega, e quando o Heráclito chega, eles saem da rota. Eles perdem a referência de sol, de lua, estrelas. Eles vão ficar perdidos. Vão ficar à deriva. Pensando que é a morte, que é o final. Eles vão ser obrigados a jogar no mar as cargas do navio, para aliviar o peso da embarcação. Eles vão se desfazer do que é precioso, para tentar manter a embarcação de pé. Tudo porque desobedeceram. Eles perdem o controle da situação. E já percebeu que existem situações da vida que a gente está completamente perdido e não sabemos o que fazer. Não sabemos para onde ir. E tem hora que Deus deixa a gente passar por isso mesmo. Para quê? Para mostrar para nós quem de fato é Deus na nossa vida. Porque, pastor, o primeiro pecado, todos os pecados que nós cometemos é resultado da quebra do primeiro mandamento que Deus estabeleceu na lei. Qual, pastor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Todo pecado que nós cometemos é porque nós quebramos o primeiro mandamento. Tem hora que nós queremos ser senhores da nossa própria vida. E isso fala da idolatria do nosso próprio ego. Nós queremos ser senhores da nossa própria existência. Olha como Eva caiu no papo da serpente. A conversa sempre é a mesma. O que o diabo quer é que você assuma a rédea da sua própria vida, que você assuma o controle da tua própria existência. Só que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não te criei para ser independente, eu te criei para ser dependente da minha presença, da minha fala, do que eu tenho para você. Quer viver um futuro de excelência? Aprenda a caminhar na direção que eu estabeleci para a sua vida. Eles estão perdidos, pensam que vão morrer. Só que eu gosto do texto porque está todo mundo desesperado, todo mundo passando fome, 14 dias de jejum, todo mundo de jejum forçado. Por quê? Quando você não faz jejum porque Deus está pedindo, Ele cria situações para você jejuar. Aí 14 dias sem comer, então todo mundo pensando que vai morrer. Os soldados querem dar cabo da vida de todos os presos. Aí quando todo mundo pensa que quer matar todo mundo, o anjo do Senhor visita Paulo na madrugada. Isso aqui é maravilhoso. Porque Paulo chega no dia pela manhã e diz: varões, fiquem tranquilos. Porque o Deus a qual eu sirvo me visitou ainda essa noite. Eu vim dizer que Deus vai aparecer para você no pior cenário da tua existência, no pior momento da tua vida. Deus vai se manifestar. E ele diz: ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Deus te trouxe para dizer: mantenha calma, porque eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu estou no controle de tudo. Todo mundo. E aí Paulo dá instruções, o pessoal quer fugir do barco, e Paulo ainda é obrigado a cuidar de quem quer fugir do barco. Aí Paulo manda o comandante cortar os botes. Por quê? Tem horas que a gente gosta de ter alguns botes salva-vidas, né? Para ter um plano B. Só que quem decidiu caminhar com Deus não vive aprisionado em bote. Quem decidiu caminhar com Deus não tem plano B, é só o A. Como é que é? Quem decidiu entregar a vida para Cristo não recorre a plano B. Só existe um plano, e o plano é ouvir a voz de Deus. Você precisa entender que escolhido não tem direito de escolhas. Ele vai nos conduzindo, ele nos leva. O texto nos informa que o barco quebra. Pastor, o barco quebrou. Por quê? Porque a promessa de Deus nunca foi para barco. A promessa de Deus sempre foi para quem estava dentro do barco em obediência. Eu
o pastor falou algo aqui acerca do testemunho da serva do Senhor. E de fato é uma verdade. Eu estava ali e eu estava falando com o pastor Wando, que nível de maturidade, que nível de espiritualidade, que nível de cristianismo, que nível de capacidade de crer que Deus exerce o controle, mesmo quando o cenário não é favorável. Porque acidentes na vida de um salvo acontecem. Eu queria te dizer que 2025 só vai ser vitória. Eu queria te dizer que em 2025 tu não vai sofrer. Só que Deus me trouxe aqui como profeta. Eu sou pastor de igreja. Eu vim aqui não foi para te dar bala. Eu vim aqui com uma responsabilidade do céu. Para dizer, se prepare, porque 2025 será ano de desafios. Mas em todos eles a mão do Senhor estará com você. Não importa se o barco quebrar. Não importa o que vai acontecer. Não importa se tu tiver que nadar até a beira da praia. Deus já tem preparado tudo o que você precisa no lugar onde você vai chegar. Fique de pé comigo, por favor. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: você precisa aprender a confiar em mim, a confiar no meu cuidado, mesmo quando o cenário não é favorável. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Existem direções que Deus nos dá que parecem que é loucura, mas no final Deus será glorificado. Deus te trouxe agora dizer: se prepare, porque eu estou no controle de tudo. Eu serei glorificado. Eu serei glorificado, diz o Senhor. Serei glorificado na tua vida, serei glorificado na tua casa. Eu serei glorificado, eu serei glorificado, eu serei glorificado. O Senhor será glorificado na tua casa. Eu vim dizer para alguém que a tua casa não será envergonhada, porque o Senhor será glorificado. Deus está assumindo a direção da tua família. Você não vai tomar decisões precipitadas. O Senhor te trouxe nessa tarde para dizer: está na hora de reavaliar suas decisões. Está na hora de colocar Deus na frente das tuas decisões. Eu não vou fazer como o capitão fez e ignorou a voz de quem carregava a presença de Deus, mas eu me esconderei debaixo da sombra do Onipotente. Eu ouvirei tudo aquilo que o Senhor decidiu falar acerca da minha vida, acerca da minha família. Eu obedecerei à voz de Deus. Josué disse: se vocês quiserem desobedecer, tomar decisões que servirem os deuses que estão além dos Eufrates, vocês podem ir. Porém eu e a minha casa decidimos obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Deus te trouxe nessa tarde para dizer: qual é a tua decisão? Talvez você chegou aqui nessa tarde e reconhece que tem tomado decisões precipitadas, e essas decisões têm gerado algumas tragédias no meio do percurso. E talvez você não chegou aqui e não sabe o que fazer para tentar consertar o que aconteceu. Só que Deus te trouxe nessa tarde para te dizer: hoje é noite, hoje é tarde de mudança de rota. Hoje é tarde que eu vou transformar a sua vida. Se você reconhece que precisa de tomar algumas decisões e precisa que o Senhor te conduza nessas decisões, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Nós iremos orar com você. Nós iremos clamar ao Senhor pela tua vida. A partir de hoje você não vai tomar mais decisões precipitadas. A partir de hoje você não vai tomar mais decisões baseadas naquilo que você acha que deve tomar. Não. Você tomará decisões baseadas naquilo que Deus falou ao teu respeito. Você vai viver a plenitude do que Deus tem reservado para a sua vida. Você vai experimentar doce, perfeita e agradável vontade do céu. Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá. Você não vai vender sem consultar o Senhor. Você não vai fazer sem consultar o Senhor. Isso. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nós ouvimos a Tua voz. E estamos aqui diante da Tua presença. O ato de vir aqui na frente é um ato de se expor, dizendo que não queremos mais sermos senhores da nossa própria existência. Que não queremos mais tomar decisões acerca de nada na nossa vida sem consultar ao Senhor. Ah, Deus, nos perdoa porque ignoramos a voz de Deus, a Tua voz na nossa vida. Deus, assim como o capitão que teve a oportunidade de ouvir aquilo que o apóstolo Paulo, cheio do Teu Espírito, falava, nós também ignoramos e temos sofrido as consequências dessas decisões precipitadas. Mas nessa tarde, Jesus, nós te pedimos, faz por nós aquilo que nós não podemos. Restaura a nossa vida, restaura embarcações que foram despedaçadas. Deus, o apóstolo Paulo ganhou uma outra embarcação. O apóstolo Paulo ganhou uma outra embarcação e ele chegou até o seu destino final em Roma. Eu vim dizer para os teus filhos que eles chegarão em Roma. Esse acidente no meio do percurso não é o final da história deles. Ah, Deus, o que aconteceu no meio do trajeto não foi capaz de paralisar o projeto que o Senhor havia iniciado para que eles chegassem em Roma. Os teus filhos vão chegar aonde o Senhor disse que eles chegariam. Os teus filhos vão enxergar uma nova oportunidade, Jesus. Eu te clamo agora, eu oro pelos teus filhos para que o Senhor dê novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades, novos começos, novas chances. Deus, estabelece um tempo sobrenatural para que o teu nome seja exaltado. A partir de hoje, Jesus, nós nos rendemos à tua presença e declaramos que não tomaremos mais nenhuma decisão que não seja a de te ouvir, em nome de Jesus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão